Está chegando o momento do nosso encontro inexorável com o Leão da Receita Federal, o prazo limite para a declaração de imposto de renda no dia 31 de maio, e nessa hora a Receita Federal saberá mais da sua vida financeira do que o seu próprio cônjuge. Dando meu exemplo pessoal, a Malu, minha esposa, nunca quis saber o quanto eu recebo de dividendos do Bradesco, mas a Receita Federal quer saber isso na vírgula. E os iniciantes, sempre que se deparam com declaração de imposto de renda, costumam ficar com muito medo. Medo de ter que pagar imposto e medo também da dificuldade de declarar o imposto. Eu já adianto aqui para você, declarar o imposto não é difícil, só é chato e demora um tempo. Mas, nesse vídeo eu vou te mostrar como economizar tempo usando uma ferramenta que literalmente no ano passado me fez gastar 5 minutos para declarar meu imposto de renda. E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo de hoje, eu quero lembrar que no dia 20 de maio eu vou abrir inscrição para a 25ª turma do Viver de Renda, meu curso de Educação Financeira. Lá eu tenho a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada de mercado, de investimentos, e transformar esse indivíduo em investidor de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, entre ativos, moedas e até países, investindo aqui no Brasil e também no exterior, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ele possa efetivamente viver de renda. Tudo isso ao longo de 8 semanas, com uma equipe de suporte que responde 100% das dúvidas do aluno. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição do vídeo, onde você pode inclusive fazer a sua pré-matrícula, para ser avisado sobre a abertura das inscrições. Lembrando que os primeiros inscritos têm vantagens. Agora falando do assunto chato, né, de uma das coisas que a gente não pode escapar na vida, são os impostos. Só que aqui no caso a gente não vai falar nem de pagar imposto, porque entenda que a declaração não é sobre pagar. Teoricamente você já pagou tudo ao longo do ano. Se você recebe dinheiro e é tributado com imposto de renda na fonte sobre o seu trabalho, você já pagou imposto. Se você vendeu uma ação acima dos 20 mil mensais, com lucro, você teve que gerar uma DARF também, pagar os 15% de imposto, ou 20% se foi day trade, vendeu um fundo imobiliário, 20%, tinha posição em um fundo de renda fixa, nem tirou o dinheiro, deixou lá, veio come cotas em maio e novembro, pegou o seu dinheiro. Então o imposto, ele via de regra, já foi pago. A declaração de imposto de renda é muito mais sobre informar aquilo que você fez. E vale citar aqui no começo do vídeo que tivemos mudanças do ano passado para cá. Vamos lembrar que até 2022, qualquer movimentação que você fizesse em bolsa de valores, você começou a investir, você comprou uma ação, uma cota de ETF e não vendeu, só comprou, você seria obrigado a declarar imposto. Contudo, devido ao boom de investidores que tivemos na bolsa, parte disso o mérito do Nubank, né, quando fez seu IPO, acabou fazendo com que a Receita Federal modificasse as regras. Então agora eles mudaram. Você pode ter feito operações em bolsa e mesmo assim não ser obrigado a declarar imposto. Então vai ter gente que declarou ano passado e que esse ano não vai precisar declarar. Pô, Bruno, uma coisa boa. Na verdade, eu acho que se você não é obrigado a declarar imposto, isso é ruim, porque significa que você não tem patrimônio ainda. Então um objetivo, tudo bem que não deve ser um objetivo máximo da sua vida, né? Ninguém acorda de manhã pensando, meu Deus, como um dia eu sonho em declarar imposto de renda. Mas deveria ser o fato de que para você a declaração vai ter que ser obrigatória porque você construiu bastante patrimônio. Mas o primeiro ponto é, quem vai ter que declarar? Então vou pegar aqui o que nós temos de regra da Receita Federal agora, inclusive citar o que era no ano passado, né? Ao falar uma nova regra. A partir de agora, quem vai ter que declarar imposto por conta de operações em bolsa de valores é o pessoal que realizou operações de alienação, ou seja, de venda, cuja soma foi superior a 40 mil ao longo do ano ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto de renda. Aquelas vendas de ETFs, de FIIs, de opções com lucro que te obriga a pagar imposto. Ou seja, se você só comprou ao longo do ano e não vendeu, é pouco dinheiro, ou até vendeu, mas ficou dentro daquele limite isento e não passou de 40 mil no ano, você não teria que declarar imposto. Desde que você não entre em alguma das outras regras, né? E que regras são essas? Se você recebeu rendimentos tributáveis sujeitos a ajuste na declaração cuja soma foi superior a R$ 30.639,90. Ano passado era R$ 28.560 arredondando. Se recebeu mais do que isso, é obrigado a declarar. Se recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a 200 mil, você vai ser obrigado a declarar. Ano passado era só 40 mil, então tivemos uma grande ampliação do valor. Se você obteve receita bruta relativa à atividade rural em valor superior a 153.199,50, ano passado era 142.800 arredondando. Ou pretenda compensar no ano calendário 2023 ou posteriores prejuízos de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário 2023. Se em 31 de dezembro você tinha posse ou propriedade de bens e direitos, inclusive terra nua, de valor superior a 800 mil, ano passado era 300 mil apenas. Se você passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição encontrava-se em 31 de dezembro. E se você optou pela isenção do imposto de renda, incidente sobre ganho de capital auferido na venda de imóveis residenciais. Caso o produto da venda seja aplicado na aquisição de imóveis residenciais localizados no país, num prazo de até 180 dias, contado da celebração do contrato de venda. Ou seja, você tinha um imóvel, vendeu, mas em até 6 meses você comprou um outro imóvel com aquele valor. Você vai ser obrigado a declarar também. Então, se você não se enquadra em nada que foi dito aqui, você não é obrigado a declarar imposto de renda. Caso você
você se enquadra e você é obrigado a declarar. Mas aí eu lembro, né? Declarar não significa pagar. Inclusive, para muita gente, vai significar receber dinheiro de volta. Por exemplo, aquele pessoal que no ano passado fez um PGBL, porque viu que era interessante, porque se encaixava nas condições, pagava bastante imposto de renda na fonte, contribuía com previdência pública e ao fazer a declaração completa, também viu que era a opção mais interessante por ter o PGBL. Esse pessoal pode receber bastante dinheiro de volta. Tá, Bruno, vi aqui se eu sou obrigado ou não, mas agora o que eu faço na declaração? Aqui eu vou me ater à parte de investimentos. Até porque a declaração em si é bem tranquila, tá, gente? Como eu disse, é só o ato de informar. Por que ela é trabalhosa? Porque com os investimentos você deveria preencher linha por linha daquilo que você tem, comparando o ano calendário 2022 com o ano calendário de 2023. Porque vamos lembrar que nesse ano, 2024, eu preencho tudo aquilo que eu fiz em 2023, de janeiro a 31 de dezembro do ano passado. E para fazer isso você gasta tempo, mas como que eu gasto menos tempo hoje? Graças ao MyProfit. Vocês que acompanham a série Viver de FIIs e Viver de Ações aqui no canal já conhecem o programa. Ele foi criado por um aluno do Viver de Renda da turma 10, o Rodrigo Poveron. Temos uma parceria, inclusive. Ele ofereceu o cupom PERINE10 para audiência, para que vocês possam assinar o MyProfit com 10% de desconto. E como é que eu faço para declarar imposto? Eu vou lá no MyProfit e aqui eu vou mostrar a conta que vocês já conhecem, aquela que eu uso para o Viver de FIIs e Viver de Ações. Eu venho aqui em IR. Há duas formas, eu vou mostrar as duas aqui. Eu posso simplesmente puxar o informe anual. Se toda a minha carteira de investimentos está no MyProfit, tudo que eu tenho que preencher estará aqui. Ele pergunta de qual ano eu quero puxar. Como eu tenho o MyProfit desde 2020, né? Ele me dá todo esse histórico, mas eu quero relativo ao ano passado. Boto para emitir o relatório e pronto. Eu já estou até com ele aberto aqui. Nesse relatório de 9 páginas, ele começa falando sobre os critérios para declaração de imposto de renda, aqueles mesmos que eu coloquei no começo do vídeo. Depois você vai baixando, ele te ensina até a baixar o programa da Receita, onde você tem que ir, como é que você pega a declaração pré-preenchida e vai passando por informações, né, o que você tem que preencher, a parte dos investimentos, né, principalmente em bens e direitos, embora você tenha outras coisas a serem preenchidas também, porque tem a parte de rendimentos isentos ou sujeitos a tributação exclusiva e definitiva, mas ele vai te dar todo o passo a passo. Então, vindo aqui, por exemplo, ele começa na parte de bens e direitos, mostrando o grupo, o código, o local, né, Brasil, CNPJ, nesse caso aqui do fundo imobiliário, e já me dá o texto pronto com a posição que eu tinha em 31/12 de 2022 e a posição que eu tinha em 31/12 de 2023, porque novamente eu lembro, o que vai valer para colocar aqui no programa é a posição de 31/12 do ano passado, 2023. E, inclusive, não é o valor de mercado, tá? O que ele quer saber é o preço médio. Ele vai pegar o número de cotas vezes o preço médio para me dar o tamanho da posição. E o que eu deveria fazer? Só copiar esses dados todos e jogar no programa. Eu posso fazer isso manualmente e pegando todos os dados aqui, e sem o MyProfit daria muito mais trabalho para ter esses dados todos separados, né? Rendimentos, quando for lançar também, tem as partes específicas disso. Ou uma forma automática, que eu vou mostrar a seguir. Mas se fosse a forma manual, dando um exemplo, eu iria lá no programa da Receita, já estou aqui em bens e direitos, então eu pego o grupo 7, fundos, ele me mostrou o código 3, depois é Brasil, então bota aqui 3, fundo de investimento imobiliário, o país já está Brasil, o CNPJ do fundo eu posso copiar depois, está lá também, coloco o texto, já pronto. Se ele é negociado em bolsa, sim. O código de negociação. E depois colocaria o valor. Aqui está 2021, 2022, porque eu não atualizei o programa ainda. Estou mostrando do ano passado, mas não mudou nada do ano passado para cá. Voltando aqui, eu pegaria o restante dos dados. CNPJ e o valor. E simplesmente daria o OK. Isso entraria junto com as outras posições que eu tenho declaradas. Essa é a maneira mais difícil de fazer. Tem uma maneira mais fácil? Sim. Você pode voltar aqui no MyProfit. Vem aqui novamente nessa parte de imposto de renda. E ao invés de pegar o informe anual, você vem aqui em gerador de declaração. O que é esse gerador de declaração? Ele aqui, inclusive, se você colocar que não sabe como funciona, vai te explicar o passo a passo. Eu já vou colocar que sim, eu conheço, porque no vídeo que eu gravei ano passado, mostrando o MyProfit na declaração de imposto de renda, foi a opção que eu usei. E lá eu fiz todo o passo a passo para uma pessoa que já declarava imposto de renda e que agora quer usar o gerador de declaração. Porque você tem que pegar os dados da declaração antiga, importar da Receita, lançar aqui no MyProfit, ele mistura os dados antigos com os novos dados que ele apurou ao longo do ano e vai te dar uma declaração pronta para que você faça o upload na Receita Federal, através do programa da Receita, de declaração de imposto. Aqui no caso, eu vou mostrar a opção que é aquela que seria para quem nunca declarou imposto. Você simplesmente colocaria o ano que você quer, você não vai importar nenhum dado porque nunca declarou imposto antes. A carteira tem que estar atualizada, né? No meu caso, ela está toda correta. E em concordo com os termos, coloco gerar declaração e pronto. Ele criou um arquivo, foi para uma pasta de download. E aí, de posse desse arquivo, você irá lá no programa da Receita. Novamente, caso você nunca tivesse
tivesse feito a declaração, porque se você já fez, teria que baixar os dados para mesclar com os dados do MyProfit, e esse caminho todo está no vídeo do ano passado, não mudou nada, mas você viria aqui em ferramentas, cópia de segurança, restaurar, esse aviso aqui apareceu para mim, porque eu tenho bens de direito acima de 5 milhões, se você não tiver, não vai aparecer esse tipo de coisa, e aí ele vai pedir para você fazer o upload do arquivo. Então essa seria uma outra opção. Para quem é mais old school, você pode ir copiando, conferindo os dados, tem muita gente até que prefere, porque confere todo o patrimônio na vírgula. Para quem quer ser mais rápido, você pode simplesmente usar a ferramenta de geração de declaração e adotar esse caminho. Lembrando que para quem já declarou no passado, o caminho ele é ligeiramente diferente. Você teria que ir lá na Receita Federal, pegar a declaração, fazer upload no MyProfit, criar uma nova para depois fazer esse caminho aqui. Mas de toda forma, o programa vai facilitar muito a sua vida. Porque o que tem de investidor que fica perdendo o cabelo, porque não sabe nem o preço médio das posições, isso não está escrito, né? E aí muita gente faz uma declaração de qualquer jeito e depois acaba tendo problema com a Receita Federal. E aqui mais uma informação interessante sobre o MyProfit. Para você que não tem um programa e que vai assinar, por exemplo, agora em abril ou maio para fazer a declaração, para te ajudar com isso, o programa ele consegue importar as informações da B3 desde 2020. Então ele importa as informações todas, inclusive pode gerar relatórios de anos anteriores para você retificar a declaração que está errada. E tudo isso porque você pagou a assinatura para usar durante esse ano. Então você tem esse benefício também. Você pode integrar com corretora do exterior, eles têm integração com a Avenue, pode integrar com corretoras de cripto, eles puxam automaticamente para calcular o seu preço médio. É uma ferramenta realmente muito boa. Aqui eu não vou esgotar o funcionamento dela, mas para qualquer dúvida também tem vários vídeos tutoriais feitos pelo próprio pessoal do MyProfit. Então fica o convite para conhecerem. E agora, o pulo do gato, para quem está acompanhando aqui o canal, veja o seguinte, o MyProfit é uma assinatura anual. E a declaração de imposto de renda você tem que fazer também todo ano. Mas com a mesma assinatura anual, se você faz agora em abril, por exemplo, você pode fazer a declaração deste ano e também a declaração do ano que vem, porque eles começam a permitir a declaração já em março. E agora, feita essa parte para te ajudar na declaração de imposto de renda, eu chamei a Giovana Naia, que é advogada tributarista, ela é responsável pela parte de Wealth da Portfel, nossa consultoria de patrimônio aqui no Grupo Primo. Geralmente ela lida só com os clientes alta renda, mas eu trouxe ela aqui no canal para responder dúvidas comuns sobre imposto de renda, os principais erros dos investidores e também aquilo que mudou, tanto para o investidor comum, quanto para aquele investidor mais endinheirado, que tem, por exemplo, um offshore, uma estrutura no exterior, que vai ter que optar para ver se ela vai ser transparente ou opaca, se vai querer pagar 8% de imposto agora ou 15% depois. Então abordaremos isso aqui. Giovana, muito obrigado por estar aqui no canal para tirar as dúvidas do pessoal sobre imposto de renda. E eu queria começar com aquilo que você considera que são os principais erros do investidor na hora de declarar imposto. Perfeito. Muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz de estar aqui. E olha, são alguns anos atuando como consultora tributária. E eu acho que se a gente pudesse listar alguns dos principais erros, eu até pensei aqui, acho que o primeiro é não declarar o prejuízo que pode ser compensado. Às vezes o investidor ele não vai utilizar a compensação do prejuízo naquele ano calendário, mas ele pode carregar esse prejuízo para anos calendários seguintes. E se ele não declara, ele não vai poder utilizar no ano seguinte e vai acabar deixando o dinheiro na mesa, né? Pagando mais imposto do que deveria. Esse é até um ponto interessante, porque na declaração pré-preenchida, quando você pega, eles repetem basicamente tudo do ano anterior, te dão alguns dados novos que a Receita já conseguiu apurar, só que o prejuízo acumulado geralmente não vem. Eu nunca vi esse prejuízo vir, ou seja, se eu boto lá que eu tive prejuízo de 100 mil no ano, esse 100 mil vira um ativo, porque quando eu tiver um lucro de 100 mil, não vou pagar imposto por conta desse prejuízo. Isso não repete automaticamente. Se você não lança todo ano, ele deixa de existir. Eu não sei se é malandragem do pessoal da Receita, mas é um ponto a ser realmente explorado, né? É bom que vocês façam isso. O que mais? Outro ponto nessa mesma linha da gente pagar mais imposto do que a gente deveria é não declarar o imposto pago no exterior. Então, se eu recebo, por exemplo, dividendos dos Estados Unidos, digamos, o não residente americano, ele vai ter um tax withholding, um imposto retido na fonte americana de 30% em regra. Se eu não declaro isso aqui no Brasil, eu não consigo compensar esse valor de imposto. Então, eu vou acabar tributando aqui, hoje é 15%, mas até o ano passado a 27,5% de imposto, sendo que eu já paguei esse imposto lá fora. E se eu declaro lá na ficha de imposto pago, na nossa declaração de imposto de renda, eu consigo aproveitar. Isso está dentro da ficha do imposto aqui, porque antes era por aquele carnê-leão. Não, isso está dentro da ficha aqui. Então, na ficha de imposto pago, /retido, a gente vai ter imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes. E inclui o valor total em reais ali. E você comentou sobre, ano passado era assim, agora mudou. E quando eu falo de imposto, o pessoal sempre tem muito essa dúvida. O cara vê, mudou a regra de tributação no exterior, né? Antes eu podia vender até 35 mil por mês isento, agora eu não posso. Primeiro, essa mudança que tivemos no final do ano passado, impacta a declaração desse ano, sim ou não? E se não impacta, quais os cuidados que o investidor tem que ter esse ano para já se adequar? Perfeito. Não impacta. A diferença agora é a partir do ano de 2024 para a declaração do ano que vem, que a gente vai entregar em 2025. Então, com o advento da Lei 14.754, que foi aprovada em dezembro e só entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024, a gente vai ter essa nova regra
daqui para frente. Quem fez as operações do ano passado, de 2023, que estão sendo entregues nessa declaração de imposto de renda agora, que tem o prazo final 31 de maio, ela está sujeita ao recolhimento ou do carnê-leão ou do ganho de capital em base mensal, recolhimento mensal obrigatório, ou a isenção de R$35 mil por mês para aqueles que fizeram venda até esse valor. Ou seja, no ano passado, vale a regra que nós já tínhamos anteriormente. Se você vendeu até 35 mil, tá isento. Se vendeu mais, já era para ter pago DARF. Era nem para ter deixado chegar na declaração. Agora, para o que a gente faz esse ano, ainda vão surgir ferramentas. Porque, por exemplo, esse ano lá fora eu me desfiz de algumas posições com lucro, outras com prejuízo, e eu sei que no final vou ter como compensar lucro com prejuízo para ver se eu vou pagar imposto. Uma única vez no ano, e não mensal. É isso, né? Perfeito, exatamente. É uma grande vantagem que essa lei trouxe pra gente, né? Até então, até o ano passado, eu só podia compensar lucro e prejuízo com a movimentação aqui no Brasil. A gente não podia fazer isso com os ativos no exterior. A partir de 2024, com a alteração dessa lei, a gente consegue fazer compensação de lucros e prejuízos também dos ativos lá fora. E o recolhimento do imposto vai ser sempre no momento da entrega da declaração do imposto de renda. É quase como se a gente tivesse um mini diferimento de imposto ali no período de um ano. E para o pessoal que tem offshore, é a minoria do pessoal que acompanha aqui o canal, mas tem um pessoal também que tem esse tipo de estrutura no exterior e viu que agora tem campos diferentes na declaração de imposto de renda, tem que dar mais transparência. Como que funciona isso? A declaração de imposto de renda, ela traz a opção ali para a gente poder entregar e declarar a nossa entidade controlada no exterior, seja uma empresa offshore, um trust, um fundo, como entidade transparente, pelo regime de transparência ou pelo regime opaco. São dois regimes tributários diferentes. Quando a gente opta pelo regime de transparência, é como se eu tivesse todos os meus ativos diretamente na pessoa física para fins fiscais. Então eu vou declarar item a item, e não só mais uma linha com a minha empresa offshore. A gente vai ter um itemzinho para ticar, indicando que eu estou optando pelo regime de transparência, e eu vou precisar declarar todos os ativos item a item. Se eu optar pelo regime opaco da minha empresa offshore ou da minha entidade controlada, eu sigo declarando só a minha empresa ou a minha entidade controlada, o meu trust no exterior. E qual seria a vantagem de adotar o transparente ou o opaco? A gente tem diferenças do ponto de vista tributário. Se eu faço a opção pela transparente, é como se ela fosse da minha pessoa física, como todos aqueles ativos eles fossem da minha pessoa física. Então, sempre que eu liquidar, eu vou ter a tributação, a gente vai acompanhar desta maneira. Se eu faço a opção pela opaca, eu vou tributar o lucro da minha empresa offshore. Eu não vou tributar item a item de maneira isolada. E aí vai depender muito do perfil do nosso cliente, do perfil do investidor, como ele vai preferir fazer e o que ele tem de expectativa para aquele dinheiro. Então, normalmente, as pessoas que têm uma rotatividade de carteira maior, as pessoas que optam ali por querer trazer o dinheiro, precisa ter essa liquidez no curto prazo e etc. Provavelmente a opção vai ser pela transparente, mas se a gente tiver algo olhando muito mais para o legado, dependendo de há quanto tempo eu tenho esses ativos lá fora, pode ser que a gente faça a opção pela opaca. E outra dúvida também, eu vi que o pessoal que tem uma offshore lá fora, já pode ter offshore lá há 10 anos, por exemplo, e não pagou imposto durante 10 anos, ficou diferindo o imposto e agora vai ser obrigado a pagar. Só que eles tinham a opção de pagar uma alíquota mais baixa de até 8%, caso atualizassem o valor dos bens para a declaração. E aí, o pessoal está fazendo isso, na sua opinião, vale a pena, não vale a pena? Inclusive, para quem tem esse tipo de dúvida, vai ter um link aqui na descrição do vídeo, onde vocês podem se cadastrar no formulário da Portfel. E como eu disse, o pessoal alta renda tem contato com a Giovana, tá? Então, se a dúvida não foi esclarecida aqui, talvez vocês consigam esclarecer por outra via. Mas qual a sua opinião? A gente tem sido caso a caso, na verdade. A maior parte dos nossos clientes alta renda, Bruno, sendo muito transparente com você, e até o que a gente está vendo muito no mercado, não está sendo feita a opção pela atualização desses ativos quando a gente tem esse patrimônio há muito tempo. A gente faz uma estratégia ali e abre uma nova estrutura de entidade controlada para conseguir aproveitar dos melhores efeitos tributários de cada caso. Mas pode ser que faça sentido fazer essa atualização, sim. Essa atualização é a ABEX, que é a declaração de opção pela atualização de bens e direitos no exterior. É um programa separado que a gente precisa fazer e eu não preciso fazer só para entidades controladas e empresas offshore. Então, se eu, pessoa física, que tenho ativos financeiros lá fora, que tenho ativos no exterior, eu posso também optar por essa atualização de bens, que basicamente é a atualização a valor de mercado de 31/12/2023 e o recolhimento do imposto à alíquota de 8% até o dia 31 de maio desse ano. Então, foi uma estratégia que a Receita Federal fez para conseguir incentivar o recolhimento, afinal eles querem defender que é um projeto que vai trazer bastante arrecadação, que faz sentido. Então, eles desenharam essa possibilidade. Você tributa agora, atualiza o seu valor, atualiza a sua base ali, o seu custo de aquisição na declaração de imposto de renda e tributa 8%, em vez de, no momento da liquidação, tributar 15%. Quem pretende trazer o dinheiro ou pretende estar movimentando a carteira, está nesse movimento de liquidação dos ativos lá fora, pode ser que vale a pena. A gente tem feito essa conta. Então, poxa, vale mais a pena eu pagar 8% agora do que eu pagar 15% daqui a pouco. Vou dar um exemplo até de um amigo meu
Brasil. Obviamente não vou identificá-lo aqui, mas ele já tinha uma offshore aberta há alguns anos. Então já estava há uns 5 anos mexendo lá fora. E ele estava querendo comprar uns imóveis aqui no Brasil, precisava de liquidez para isso e pretendia trazer o dinheiro de volta. E ele ia trazer o dinheiro de volta pagando 15%. Então quando o governo foi lá e falou, não, vai ter como pagar 8%, ele falou, na verdade isso não foi ruim para o super rico. Ele falou, pelo menos no meu caso, foi muito bom, porque eu pagar 15% vou poder pagar 8%. Então ele optou por isso. Agora, outras pessoas, vou dar um exemplo como pessoa física, não tem offshore. Tem uma posição em urânio lá fora. Eu comprei quando estava custando $50 mil, agora custa 100. Se eu fosse vender, poderia pagar 8% sobre os 50 mil, mas eu não pretendo vender agora. Então vou pagar 15%, mas só lá na frente. Se eu não tiver algum prejuízo para compensar, né? Então nesse ponto a compensação de prejuízo lá fora foi muito interessante. E agora voltando novamente para a declaração desse ano, que essas dúvidas são mais para o pessoal relativo ao que ele vai ter que fazer depois, ou offshore, que é um ponto mais específico. Mas quanto a criptomoedas, mudou alguma coisa para o cara que vai declarar esse ano em relação ao ano passado? Tá tudo igual? Porque mudou também questão de tributação, mas isso é 2024 para frente. E na declaração? Na declaração, basicamente, a gente agora precisa informar se é autocustódia ou não. Em regra, está da mesma forma, mas agora a gente tem mais um campo ali, uma especificidade para incluir, quando eu falo de criptoativos. Só isso, mais nada? Sim. E para frente mudou a tributação? Para frente, a gente vai falar das regras. 15% de alíquota flat, tributação em base anual na declaração de imposto de renda e vamos entender sobre a possibilidade de compensação de prejuízos também. Então agora também a base é anual, não é mais mensal. Perfeito, a base é anual. Acabou que a gente tem um diferimento de imposto ali em base anual. Meses que você fica sem pagar imposto até pagar Exato. na hora da declaração. Quem fez a venda, por exemplo, no dia 2 de janeiro, obteve lucro, só vai tributar esse lucro, se tributar, obviamente, em maio do ano que vem. Bem interessante. E um último ponto, Giovana, que eu queria ver contigo, como eu falei na abertura do vídeo, a Giovana estava acompanhando a gravação, muita gente tem medo de declarar imposto de renda porque acha que vai pagar. Só que quem tem um PGBL costuma receber dinheiro. Só que muita gente tem um PGBL, o cara fez corretinho, ele faz as contribuições, coloca 12% lá, só que ele não declara o PGBL, ele coloca só nos bens e direitos, mas não vai naqueles pagamentos efetuados. Então eu queria que você mostrasse o que o pessoal tem que fazer para declarar corretamente o PGBL. Então esse é um erro muito comum, inclusive, que a gente encontra. E tem um truquezinho bem simples, mas a gente pensar que o PGBL vai para a ficha de pagamentos. Então se ela não for para a ficha de pagamentos, ela não vai funcionar como fator dedutível do imposto de renda. Você vai deixar o dinheiro na mesa, na verdade, e não vai aproveitar desse diferimento de imposto. Então você só declara o PGBL na ficha de pagamentos e o VGBL na ficha de bens e direitos. Sendo que nessa parte de pagamentos, na opção PGBL, quando você coloca inclusive mais de 12%, o programa te avisa. Então uma boa forma de você saber o quanto tem que contribuir no ano, caso sua renda seja estável, é pegar a declaração do ano passado e ver o que era os 12%. Então você vai ter sempre uma meta de investimento, que pode não ser exatamente aquilo que você tem que contribuir, mas pelo menos te dá um norte nessa direção. Eu, inclusive, na declaração desse ano, devo receber dinheiro de volta por conta do PGBL. E lá no Instagram, muita gente manda também, por causa do PGBL da Grão, que está recebendo 2, 3, 4, 5, às vezes até mais dinheiro por conta desse ponto. Então, declaração não é só notícia ruim, pode vir notícia boa também. Importante também colocar, Bruno, que a gente não precisa recolher o PGBL em base mensal. Então, para quem ficou para trás e não recolheu, a gente está em abril e não fez a contribuição de janeiro, fevereiro e março, você pode fazer a conta e contribuir agora, a partir de abril até dezembro, sem qualquer dificuldade, sem qualquer problema. Lembrando que, nesse caso, contribuindo esse ano, você vai oferir esse benefício só na declaração do ano que vem. Mas, dando meu próprio exemplo, eu costumo fazer uma única vez em dezembro. Eu vejo quanto é que foi os 12% e vou lá e aloco esses 12% no PGBL. Quem quer fazer mensal, né, semestral, uma vez a cada 3 meses, faz como quiser. O importante é, se o PGBL te atende, e tem vários vídeos no canal explicando para quem atende e por quê, vale muito a pena fazer. Costuma ser um ótimo investimento. Giovana, muito obrigado pela presença. Espero que volte aqui no canal mais vezes. Novamente, para quem tem dúvidas sobre essa parte de offshore, Giovana, vocês podem contactar através do formulário aqui abaixo. E é isso, gente. Espero que tenham gostado desse vídeo, que ele ajude a fazer declaração de imposto de renda. Grande abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.